Então, pessoal, continuando agora, né? Na parte 2 nós vamos ver a sonorização. Tá? Só são alguns conceitos básicos para que a gente entenda como é que é o funcionamento da dinâmica da música, tá? Dentro de um evento, dentro de uma missa, qualquer que seja o local. Tá? E aí tem pontos que fazem com que a gente consiga entender como é que funciona, por exemplo, os equipamentos, para que alguém possa se habilitar aí a trabalhar com isso, a estudar um pouco sobre sonorização mais a fundo. Tá? Não vou me alongar nesse trecho, mas a gente vai conseguir aproveitar algumas informações aí, creio eu, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa separar do som é que o som a gente pode definir ele em 4 termos, em 4 características, tá? Intensidade, timbre, duração e altura. A intensidade ela está relativa ao que a gente consegue assimilar ao volume, tá? Então é a relativa força do som. Distingue sons fracos de sons fortes, tá? E então, assim, quando a gente aumenta o volume, a gente está fazendo o som ficar mais forte. Quando a gente baixa, a gente está diminuindo essa intensidade. Então, a intensidade é relativa a essa força do som. O timbre, podemos identificar o mesmo som produzido por fontes diferentes. Timbre, ele tem a ver com, digamos assim, a digital da tua voz. Então, quando você escuta um determinado cantor que você gosta cantando uma música que não é dele, você reconhece quem é o cantor. Então, a gente reconhece por quê? Porque ele tem um timbre específico, né? Que faz, por exemplo, com que a pessoa que tem a habilidade de imitar pessoas, né? Os humoristas e tal, eles conseguem pegar o timbre da pessoa e imitar, tá? Então consegue fazer aí as vozes do Silvio Santos, tem um timbre que todo mundo reconhece, onde quer que esteja, tá? Então esse tipo de coisa é o timbre. E algumas pessoas definem como sendo a cor da voz, né? É um negócio abstrato, né? Mas assim, você sabe que aquele ali, quem está cantando é fulano de tal, porque ele tem um trejeito, ele tem alguma coisa assim, tá? Então esse é o timbre. Duração, ele diz se a gente está falando de um som mais longo ou um som mais curto, né? Então o cara tá dando uma nota dó, ele tá dó, é mais longo do que dó, tá? Então a duração tem a ver com esse tempo, né? Quando a gente vai escrever um gráficozinho, a gente vê lá dó, aí ele se expande. Ou dó, que seria só um pontozinho, ok? E a altura não quer dizer volume, tá? Ele quer dizer se os sons são graves ou são agudos. Então, quanto mais alto, mais agudo. Quanto mais grave, mais baixo, tá? Então, a altura tem a ver com a frequência, na verdade, né? Esse desenho, né, essa figura aqui, ela é muito interessante porque ela traz pra gente as frequências, ou seja, a altura de diversos instrumentos, tá? Com isso, o que a gente vê? A gente vê que existe um campo muito comum entre vários instrumentos. Tá? Então aqui embaixo tem a notazinha do teclado e aqui em cima está a relação deles em cada um instrumento. Por exemplo, o violão, ele pega aqui ó, da nota Mi do teclado, o Mi 2, até a Dó 6, tá? Mais ou menos. Então ele pega de uma frequência, se a gente pegar aqui para cima, ó, de mais ou menos ali, um pouco mais do que 50, 60, 70 Hz até 880, 1000 Hz, vamos dizer assim. Tá? Então, essa é a faixa que o violão trabalha. Tá? Existem, por exemplo, flautas que têm uma frequência mais aguda, tá? Trombone, contrabaixo tem as frequências mais graves. Tá? O que isso é importante? Aqui tem o trecho das vozes, né? Quando a gente separar, o fulano é o baixo da banda. Por que ele é o baixo? Porque ele pega uma nota grave aqui, perto do Fá 2 do teclado. Tá? Ele pega o segundo Fá do teclado até o terceiro, o quarto Mi. Tá? Então ele é um baixo. Então você separa as vozes por aqui. Quando a gente faz essa separação das vozes, a gente consegue fazer com que cada um trabalhe dentro do seu conforto para fazer os arranjos vocais. Tá? Então esse diagrama é muito interessante e ele é bem interessante porque a gente consegue observar que tem muitos instrumentos que trabalham na mesma frequência. Tá? Então o que a gente faz quando a gente tem um monte de instrumento que faz a mesma coisa? A gente tem que separar os arranjos para esses instrumentos, porque senão acaba que cada um instrumento cobre o outro e a gente não escuta nada. Tá? Então na hora que o teclado e a guitarra estiverem tocando a mesma coisa, fazendo exatamente a mesma coisa, você não vai escutar um ou outro. Né? Se a guitarra estiver mais alta, você não escuta o teclado. Se você estiver com o teclado mais alto, você não escuta a guitarra.
tá? E para isso que a gente trabalha com equalização, tá? Separa os arranjos e aí você dá a separação dos timbres, né? A guitarra tem um timbre e o teclado tem outro. E aí você consegue escutar os dois tocando ao mesmo tempo. Por quê? Porque eles não estão fazendo a mesma coisa. Senão uma frequência sobressai a outra. Tá? A mesma coisa para as vozes. Né? Então o que é frequência que está sendo falado tanto? Tá? Nós vimos que o som é produzido por vibrações e que para podermos trabalhar esse som, precisamos transformá-los em eletricidade, que chamamos de sinal. Essas vibrações e as consequentes oscilações do sinal podem ser mais rápidas ou mais lentas. Quanto mais rápidas, maior será a frequência, mais agudo. Tá? Quanto mais lentas, menor será a frequência e mais grave o som. Tá? Então, basicamente, frequência aguda, frequência alta, bem alta. Frequência grave, frequência bem baixa. Tá? E para que isso importa? Importa porque quando a gente vai comprar os nossos equipamentos, eles têm lá um bocado de informações que valorizam ou tiram esses valores. Né? Então, o primeiro equipamento que a gente costuma comprar é uma mesa de som, né? Chamado de mixer também. Né? Então, também conhecida como mixer, no termo original em inglês, a mesa de som é o principal componente do sistema. Nela nós misturamos todos os canais, mas principalmente, além de misturar, nós controlamos essa mistura, equilibrando os volumes de maneira correta e regulando o sinal de cada canal para se ter o melhor resultado possível. Tá? O Anderson disse para mim que vocês têm mais ou menos esta mesa aqui. Né? Não sei se é essa versão da mesa, né? Que tem várias, mas dá pra gente observar algumas coisas aqui, tá? Não sei se o zoom vai ficar bom na gravação. Então, ó, uma mesa, ela tem os canais de entrada balanceado, os canais de linha balanceados, tá? Então, o que a gente faz? Instrumentos a gente coloca no sinal de linha balanceado, microfones já tem microfone balanceado, tá? Eu posso colocar nos outros locais também, mas não preciso. Então, nós temos uma sequência de potenciômetros aqui que regulam os nossos graves, médios e agudos. Então nós temos aqui o height, seria o agudo, mid e low, né? Médio e grave. E aqui eles têm, nessa mesa aqui, ele tem mais 15 e menos 15. Isso quer dizer que ele acrescenta 15 decibéis, se eu colocar aqui no máximo, e que ele zera, ou, aliás, ele diminui 15 decibéis. Então quando o sinal chega muito agudo, aqui, seu instrumento, ele é muito agudo, por exemplo, o que você quer fazer? A princípio você trabalha com toda a regulagem em zero, e aí você tem muito agudo, aí eu vou pegar e vou reduzir. Eu estou precisando de grave, eu vou pegar e vou aumentar o grave, tá? Então a princípio eles ficam no zero, para chegar com o sinal do jeito que vem do instrumento, da fonte, e depois a gente vai equalizando, tá? A função de equalizar é justamente isso que a gente vê no nome, é igualizar, é tornar igual. Então, se eu tenho um sinal que está muito mais alto do que os outros, eu vou baixar ou vou fazer os outros sinais chegarem ao mesmo patamar. Tá? E aí tem botão de efeito, quando você encaixa algum efeito. Tem essa divisão, ó, monitor PFL, tá? Que vai mandar o sinal. Se você gira todo para a esquerda, ele vai pegar o sinal para o monitor. Se você coloca todo para a direita, ele vai colocar o sinal no PFL. Tá? Quando está aqui no meio, ele está, digamos, no máximo para os dois, ele está mandando para os dois locais. Esses botõezinhos de volume que a gente desliza assim, a gente chama de fader. Tá? E aí a mesma coisa o fader, ó, se você coloca aqui embaixo, ele está menos infinito, por isso que a gente não escuta nada. Então, você deve começar suas equalizações com ele no zero aqui. Tá? Então, quando chega um sinal, né, vai ter instrumento que tem mais qualidade, aí vem com mais sinal. Outros menos qualidade, você vai precisar dar um reforço. Tá? Então, tudo isso a gente equaliza por aqui, de modo que todo mundo esteja junto. Né? Aí a gente tem que ver quais são as saídas que a nossa mesa tem. Né? Então, aqui ó, tem saída master principal, é a que vai para as caixas mesmo. Né? Tem uma entrada de efeito e aqui uma saída de efeito. Aqui ó, tem um botão de monitor, ou seja, aqui eu tenho um retorno, né? Se a mesa de vocês for igual a essa daqui, vocês têm um retorno aqui. Não sei se vocês usam, mas tem. Tá? Então, se eu ligar uma caixa ou ligar um fone de ouvido aqui, ele vai pegar todo mundo que eu estiver mandando retorno para lá. Então, se eu der volume nesse canal aqui, ele vai sair aqui. Tá?
e aqui é o volume que vai pro teu fone de ouvido. Então aqui eu coloco um pouquinho de guitarra, aí aqui eu regulo o volume geral e pego aqui a guitarra. Eu posso colocar guitarra e baixo, tá? Aí eu dou um volumezinho do baixo aqui, aí no monitor vai sair guitarra e baixo, tá? Isso pode servir para vocês colocarem, por exemplo, um monte de voz, tudo junto aqui, tá? Ou então a bateria inteira, vocês passam todos os componentes da bateria que vocês quiserem, e aí lança só eles para o monitor e joga no ouvido do baterista para ele se escutar, tá? Então tem outras funções aqui, mas para o vídeo não ficar longo, depois a gente pode fazer até uma formação mais presencial, combinar. Mas tem outras possibilidades, mesmo nessa mesazinha simples aqui, tá? Então a mesa de som a gente utiliza justamente para ajustar essas diferenças de sinal, tá? Então, voltando para cá, além da mesa de som, a gente vai atrás aí da nossa caixa de som, amplificador, alguma coisa assim, tá? Então ele é o equipamento responsável por converter o sinal de entrada, que é o que a gente está colocando aqui na nossa mesa de som, em saída, né? Então aqui nós temos uma propaganda aí de uma caixa que eu vi na internet. E o que importa pra gente? Saber a frequência que ela trabalha, ou seja, ela tem uma frequência de 50 a 20 mil Hz, né? 20 kHz. Ou seja, dentro desse nosso desenhozinho aqui, ele vai pegar de 50, ó, daqui, tá, até 20 kHz, ou seja, até mais do que mais agudo do que a gente pode alcançar. Porém, ele não vai pegar o trombone no total, com qualidade, né, nem o contrabaixo. Por isso que a gente precisa de caixas que tenham suporte para um grave, quando a gente vai trabalhar com contrabaixo ou com algum instrumento mais grave. Então essa informação aqui de frequência, ela vai dizer para a gente justamente isso. Tá? Essa parte de impedância ela tem a ver com a nossa potência final das caixas. Né? Quem já fez aí o segundo grau sabe lá como é que é feita a associação, ou já soube, né? Associação dos resistores. Aqui é a mesma coisa para as nossas potências. Tá? Então, quando você associa em série, ele tem um comportamento, quando você associa em paralelo, ele tem outro. Tá? A potência dele, né? Aqui no caso era 100 watts nessa caixa, quando ligada aí sozinha com 8 ohms, tá? Aqui tem da propaganda tudo direitinho. Outra informação importante é o divisor de frequência, ou seja, essa caixa ela tem um woofer, um alto-falante e uma corneta. Então ele pega a frequência de corte em 3.5 kHz, ou seja, o que for de 3.5 kHz para frente ele manda para a corneta. E o que for de 3.5 para trás, ele manda para o falante. Tá? Então, quando a gente tem corneta, tweet, alto-falante, subwoofer, então tudo isso pega uma faixa de frequência. Quando nós vamos montar um som, muitas vezes a gente precisa comprar um aparelho chamado crossover, que é justamente esse divisor de frequência. Então, aqui é uma caixa de som que me parece que é o modelo da que vocês têm. Tá? Então ele tem equalização ativa de 3 vias, que é o grave, médio e agudo, divisor de frequência em uma via, porque ele tem o woofer e um tweet também, né? As saídas que ele tem, que mais que é importante aqui? Um alto-falante de 12 e uma corneta. Deixa eu ver. Potência máxima 250. O divisor dele aqui ó, é 4 kHz, então passou de 4 kHz, 4000 Hz ele manda para a corneta. Menos que isso ele manda no alto-falante. Tá? Ele pega do grave em 60 até 18 mil. Okay? Então ele também não pega bem o baixo. Por isso que às vezes a gente não escuta bem o baixo nessas caixinhas. Tá? Com a qualidade que ele tem, né? O impacto que ele tem. E a gente acaba precisando comprar aqueles graves grandões lá. Tá? Mas enfim, o basicão de mesa de som e de caixa amplificada é isso aí. Né? Nós temos também, para ajudar na equalização final, justamente esses aparelhos que a gente chama de equalizadores. Né? Os equalizadores, eles têm lá separados quais são as bandas que eles aumentam ou diminuem. Né? E aí você tem lá o volume 0. Ó. Então, se eu quero aumentar todo mundo que está na frequência de 10 mil, os agudos, eu vou lá e subo esse faderzinho aqui para dar o ganho. Ou então, tá agudo demais, eu posso baixar esse fader
para diminuir o ganho dessa faixa. Tá? Eu quero valorizar o baixo, eu vou pegar lá e vou aumentar o grave nas primeiras faixas, 20, 40, 60, tá? E aí eu vou ter um gravezinho a mais, né? Um gravezão a mais. Tá? Então eu pego o local que eu preciso e aumento ou diminuo para equalizar o som. Tá? Então a gente sabe que o som tá bom quando a gente tem a possibilidade, por exemplo, de um equalizador e a gente pega um microfone, coloca o volume lá do jeito que ele deveria ter e a gente pode passar de frente da caixa de som que ele não vai apitar. Por quê? Porque você já tirou todo o excesso de frequência que está contido ali. Tá? Então, você chegou perto da caixa de som, ele apitou, aí você identificou lá, está apitando o agudo, aí você vai baixar alguma coisa do agudo. Tá? Não, está apitando o médio, aí você vai baixar alguma coisa das frequências médias. E assim vai. Tá? Então o equalizador ele dá uma melhorada bem grande no som também. Tem uns que tem uma tecnologia que agora eu não lembro o nome, que eu acho que até esse modelo mesmo aqui, que ele acende essas luzinhas vermelhas que tem aqui no fader quando tem excesso de frequência. Então, se quem está dando microfonia é essa frequência de 400 Hz aqui, ele acende. Aí você vai lá e diminui ele. E aí é assim, a tranquilidade para você ajeitar o som dessa forma. Tá? Então, o equalizador aí também é um equipamento muito interessante que a gente gostaria de ter. Né? Às vezes não tem, mas é uma boa aquisição. Aqui ele está mandando para a caixa da esquerda, aqui para a caixa da direita, né? É estéreo. Aqui está o modelo de ligação que vocês talvez utilizem aí, né? Trocando aqui a parte do amplificador pela caixa, que já faz esse serviço. Né? Nós temos 4 entradas para microfones, uma entrada para guitarra, baixo, violão, né? Se tiver teclado também dá para colocar. E dentro dessa alimentação dessa mesa, o que a gente tem mais aqui é que eu posso controlar quem é que vai para o retorno. Tá? Então, se eu quero colocar o violão no retorno, eu vou girar aqui o fader do retorno aqui, vou dar o ganho. Aqui eu vou manter o volumezinho e vou jogar isso para o fone de ouvido. Tá? As saídas principais, elas têm que ir para um amplificador ou para a caixa amplificada. Tá? Aqui nesse caso, o sinal sai da mesa e vem para cá, ó, né? Vem para entrada, input do amplificador, e aí a gente pega a saída dele, que nesse caso aqui, vejam que eu coloquei no input A, então é a saída A, aqui ó, canal A, aí daqui eu vou levar para a caixa. Então eu tenho o controle dessa caixa a partir dessa entrada aqui e do volume que foi dado lá. Normalmente tem na frente aqui, né? Então canal A, aqui é o volume que controla essa parte aqui, né? O que está entrando em A e para onde está indo. É o volume que está dando daqui. E a mesma coisa em B, que seria o caminho amarelinho aqui. Tá? E aí eu posso ligar mais de uma caixa utilizando esse método, né? Ok? Então, assim, tem outros equipamentos, tem coisas muito interessantes, né? A gente tem uma mesa de som um pouco melhorzinha, analógica também, a gente precisa mudar para uma digital, porque aí quando você faz uma passagem de som, por exemplo, numa digital, você consegue salvar aquilo ali, você vai ganhar tempo, e hoje o que puder ganhar tempo sempre é melhor, tá? Então, existem mais coisas que a gente pode estar vendo, mas é importante que a gente saiba pelo menos o básico, que foi o que foi passado aqui, para poder melhorar um pouco a qualidade do nosso ministério. Né? Saber o que a gente pode melhorar, saber qual equipamento que eu posso comprar, né? O que está fazendo falta, né? Para poder limpar o som com o que eu tenho. Né? Então, organizar as prioridades. Né? Então, para a parte de sonorização, é isso também. Tá? Obrigado a todos, Deus abençoe e o melhor para Deus é o que nós precisamos dar. Tá? Tchau, tchau.